mais uma coisa normal na vida de alguns youtubers aqui na internet, principalmente a do Crítico, cara. Sério, faz tempo que eu não vejo alguém tretar tanto assim com várias outras pessoas diferentes. Antigamente, a gente via sim esse complexo de tretas, principalmente quando era direcionado a essa comunidade que a gente faz parte. Só que de uns meses pra cá, na real mesmo, de uns anos pra cá, muita coisa foi mudando, umas evoluindo, outras decaindo. Isso daqui é perfeitamente normal. Onde essas tretas internas entre a própria comunidade acabou meio que se extinguindo, sabe? Tipo, você era um canal independente, você postava o que você quisesse. O pessoal que fazia parte da comunidade de opinião não ia falar nada, algo que não era tão comum assim antigamente. Antigamente a perseguição assim com o Tio Sam, por exemplo, era uma parada até que era exagerada. Óbvio que o Tio Sam não é nenhum santo, ele errou pra caramba e ele sabe muito bem disso, como diversas vezes ele pediu desculpas. Só que o problema na real é que ele pedia desculpas e depois voltava a fazer a mesma coisa. E aí é que tá, mano, o pessoal acaba enjoando, acaba cansando, tá ligado? E tem certas coisas que não adianta mais você pedir desculpa que o pessoal não vai mais aceitar. Mas tem outras coisas que eu acho que talvez, se você souber lidar melhor, pedir desculpa, se arrepender realmente daquilo que você fez e não voltar a cometer de novo, ok, eu acho que o pessoal vai entender e provavelmente você vai recuperar o seu engajamento, você vai voltar a crescer assim na plataforma e a vida que segue. Só que para outras pessoas a palavra desculpas pode significar ou ter um outro sentido para você, como se você estivesse se rebaixando, se diminuindo. E não, rapaziada, é muito pelo contrário. Pedir desculpas não é sinônimo de fraqueza ou submissão, e sim de uma pessoa honesta, uma pessoa corajosa. E essas tretas que eu tô vendo relacionadas ao Crítico, eu vou falar para vocês que cabe perfeitamente enquadrar ele numa pessoa que não é corajosa, porque eu acho que ele até tem muita coragem. O que ele prega, ele cria ali nas suas convicções, naquilo que ele fala, enfim. Só que ele tem que entender que nem todo mundo vai concordar com a sua opinião. Eu sei que ele tem o seu jeito, ele não quer ser tipo igual a todo mundo, tá ligado? Ele tem sua opinião definida sobre tais assuntos. Isso daqui é ok, eu acho que todo mundo tem que ser assim, você tem que defender aquilo que você prega. Até porque ninguém pode ser aquele tipo de pessoa que a famosa Maria vai com as outras. Você acha que A é o certo e aparece uma pessoa falando que é o B e depois aparece mais 10 falando que é B e você acaba indo também no B, porque a grande maioria das pessoas falaram que é. Mas você não gosta do B, você gosta do A. Então, cara, você não pode ser esse tipo de pessoa. E a gente vê que o Crítico, ele não é assim. Beleza, se fosse apenas isso, eu acho que ele não estaria nem sendo cancelado. Mas o problema é o jeito e a maneira como ele expressa sua opinião. Que, claro, é muito problemático. Seja textos, vídeos, falas, enfim. Dentro dessas últimas semanas, a gente viu que tava tendo essa treta. Principalmente ali em relação a um outro personagem que acabou surgindo, que foi o Paulo Matias. Aí o Paulo, ele fez esse vídeo pra falar a respeito do Crítico e de falas problemáticas que ele teve durante todo esse tempo todo. Óbvio que ele juntou tudo, esse vídeo ele deu mais de 1 hora, até que, sei lá, se vocês quiserem tirar suas dúvidas e conclusões, aconselho vocês irem lá assistir o vídeo dele pra vocês entenderem melhor do que tá acontecendo. Aí vocês vão e tirem suas próprias conclusões, porque tem pessoas que vai concordar com as falas dele, como vai ter pessoas que não vai. O Crítico até fez um vídeo ali, né, na verdade ele fez uma live pra falar algumas coisas que estavam acontecendo aí, meio que pra querer responder, tá ligado? Mas se você achou que, tipo, essa treta ia ficar apenas nisso, não ia ter mais nenhum personagem novo, e aí apareceu o Yanni pra falar e comentar a respeito dessas coisas aí que ele julgou ser errado, que o Crítico tava fazendo aí no Twitter ou até mesmo no seu canal do YouTube. Nessa live ele acabou, sei lá, deixando se levar e fez uma piada ali, como tem um pouco machista em relação à namorada do Crítico. Para o copo, não tinha taça para ela tomar, aí ela teve que tomar o vinho no gargalo, entendeu? Aí depois, né, depois ela ficou bêbada depois daquele vídeo, eles foram tentar transar, o Crítico gozou em 30 segundos, e como o Crítico virou pro lado e dormiu, a namorada teve que finalizar a gozada com a garrafa de vinho. Aí foi isso. Esse é o final que o vídeo não mostrou, mas eu tô contando pra você. Pra falar a real mesmo, não tava sem entender nada, mano. Não entendi ali porque que ele tinha feito essa piada. Na real, não sabia nem que o Crítico namorava, velho. Foi um negócio que foi aparecendo assim, continuamente assim na minha timeline do Twitter. E a explicação pra isso, talvez, foi porque a namorada do Crítico, ela tem um canal aqui no YouTube, onde ela tava junto com ele ali, reagindo a um vídeo que o Yanni tinha postado naquela época dos dossiês. E a justificativa do Yanni dele ter falado ou ter feito essa piada em relação à namorada do Crítico foi porque no vídeo dela, ele entende ali de uma maneira como eles estão reagindo, como se fosse uma parada meio que pra debochar da religião dele, de toda aquela situação. E essa interpretação dele fez ele ficar desse jeito. Mas cara, uma coisa eu posso dizer pra vocês com tranquilidade, é que o Yanni, ele pega a pilha muito fácil. Bem cara de pau. Toda hora falando pro George, tem que procurar terapia, tem que procurar um psiquiatra, tipo... Tipo, mó tem remédio dele. Não, ele foi esnobando o Jean de mão passivo-agressivo, tá ligado? Ó, Jean, você é um cara muito legal, mas você precisa de um terapeuta, que você tem vários problemas mentais. Fora isso, você precisa de um psiquiatra, que seus problemas mentais são bem sérios. Fora isso, eu acho que você é autista também. É verdade.
Falou que era autista, colocou religião no meio, falando que era da Umbanda, que era cristão. E falando, nossa, vai no terreno lá, se consultar com o preto velho, vai fazer bem pra você. Aí o outro falando que já tem uma guia, que viu a cartomante falando que sabia que ele ia entrar na vida dele. Duas meninas, né? Foi assim, 2 meninas e um menino entram na vida dele. Tipo, mano, nada a ver. É muito louco. Por causa disso, o Yanni, ele acabou ficando assim, puto, né? Por isso que na live ele acabou fazendo aquela piada. Vendo esse vídeo assim, na real, eu vi esse vídeo por inteiro mesmo. A única parte que eu achei assim que realmente foi ao qual fez o Yanni ficar daquele jeito, foi esse trecho. Nesse trecho aí, pra mim, eu acho que talvez, assim, não vou falar que foi uma má interpretação da parte do Yanni. Eu até entendo porque que ele ficou aborrecido, porque enquanto eles estavam falando da religião do cara, ou até mesmo quando falou de autismo, eles estavam rindo. Consequentemente, por causa disso, ele vendo aquilo, aquela reação deles, na visão do Yanni, seria como se fosse um deboche. Dá pra você entender, né? Mas um erro talvez não anula o outro. Não precisava também ele ter feito aquela piada. Só que, pelo menos, ele acabou pedindo desculpas. O cara reconheceu seu erro e, ok, pediu desculpas e... Não sei se o crítico e a sua namorada aceitaram essas desculpas, mas sei lá, mano. Se eles quiserem conversar e se resolverem, eu aconselho, sim, conversar no off. Pro Yanni que ele tem um pouquinho mais de calma, sabe, mano? Dá pra ver que ele é um cara muito explosivo. Ele pega a pilha muito fácil. E isso pode prejudicar ele, como pode prejudicar outras pessoas também. Isso daqui é meio óbvio. Tem situações que, cara, você tem que manter a calma, respirar bem fundo e tentar responder aquilo de uma maneira bem melhor. Ainda mais quando você é uma figura pública. Porque você depende da sua imagem. Quando a sua imagem ela fica manchada, é muito difícil, cara. É muito difícil você recuperar. Mas pra falar a real, eu tô vendo que o Yanni ele tá conseguindo um público e umas pessoas que estão assim acompanhando, gostando de ver o conteúdo que ele tá trazendo. Então, mano, tenta focar nisso, cara. Para de arrumar treta, porque a última que você arrumou, você viu o que aconteceu contigo. Sua carreira, ela literalmente quase foi pro espaço. A única coisa certa que você tem que fazer, assim, é, sei lá, esfriar sua cabeça, sua mente e pedir desculpas. Assume seu erro, sua bronca e já era. Vida que segue. Eu sempre falo isso porque é o certo, melhor e da maneira mais eficaz de você resolver. Ou, sei lá, tenta conversar no off pra vocês tentarem colocar os seus pontos e quem sabe se acertar também, né? Porque nem todo mundo vai conseguir aceitar que tá errado. Geralmente acontece muito disso. Eu vejo assim que o crítico talvez ele tenha um pouco dessa tendência. Ele é uma pessoa que ele defende muito seus princípios, seus ideais e as falas que ele fala. Dificilmente você vai ver ele aceitar assim uma opinião que diverge um pouco da sua. E aquela treta que antes tinha se iniciado com o crítico e o Paulo Matias agora veio pro Yanni e o crítico. Aí se relaxem que essa treta entre eles dois eu acho que acabou por enquanto. Até porque o Yanni não quer mais comentar sobre isso e até pedir desculpas pra namorada do crítico. Ok, essa treta aí eu acho que se encerrou, não vai ter mais nada em relação a eles dois. Só que, cara, voltamos àquela estaca zero de novo. Aquele primeiro personagem que eu falei no começo do vídeo fez uma substituição com o Yanni e voltou ao palco de novo, que foi o Paulo Matias. Porque no vídeo dele, ele acaba citando ali o traje cômico e, cara, ele não gostou, óbvio, né? Porque ele meio que tava se referindo a uma parada assim, bem pesada, de uma guria ali que tentou tirar sua própria vida. E ele cita como se, tipo, canais como Crítico e até mesmo do canal Traje Cômico tem uma parcela de culpa, porque eles falam coisas assim que pode fazer essas pessoas a tentarem cometer esses atos. E aí o Wagner acabou postando vídeo pra comentar a respeito disso. Mas eu sei que ele me citou no final. Do nada, tô no meio desse vídeo aí. Eu vou assistir o vídeo inteiro pra não correr o risco de deixar o comentário dele fora de contexto. Porém, eu só vou focar mesmo em responder a parte que é sobre mim. Então vamos ver aqui por quê. Do nada, aparentemente, estou numa treta com o Paulo Matias. Mas infelizmente a gente teve um exemplo das consequências do seu tipo de postagem. Você, crítico, você ao twittar coisas como africanos são mais burros que europeus, como se você fosse a pessoa mais inteligente, né? Porra, você é a topo da pirâmide argumentativa. Você não considera que esse tipo de ato pode afetar as pessoas. Não pode, como afeta as pessoas. E pior do que isso, com esse tipo de frase, você incentiva a um monte de preconceituoso, a um monte de pessoa racista sair por aí atacando os outros. Igual aconteceu com uma criadora da Angola que acabou tentando contra a própria vida nos últimos dias. E o interessante é que ela era sua amiga, né? E quando ela foi tentar te corrigir sobre esse tweet, você foi lá e discordou dela, começou a tentar justificar pra uma angolana do porquê africanos são mais burros que europeus. E isso numa conversa pública, no Twitter. E em decorrência desse seu ato irresponsável, ela começou a receber muitos ataques. Ataques xenofóbicos, ataques racistas, e você tem uma baita responsabilidade nisso. Não adianta você achar que não, você tem a responsabilidade desse acontecimento que quase virou uma tragédia. É por sua culpa e por culpa de pessoas como você na internet que se acham no direito, por trás de uma fotinha e de um pseudo-anonimato, se acham no direito de atacar as pessoas e deixar lá seus preconceitos. Ela era uma frequentadora das minhas lives, inclusive, sabe? E eu fico feliz que pelo menos, aparentemente, já tá tudo bem. Mas que isso consiga mexer um pouquinho na sua cabecinha pra você entender o estrago que você pode fazer com as merdas que você posta. Mas eu quero que você internalize bem na sua cabeça de que, por sua culpa, uma pessoa quase perdeu a vida. Você tem uma grande parcela de responsabilidade nesse fato. E espero que você melhore com essa informação. E agora falando com outros influenciadores que também têm bastante voz e que acabam corroborando com esses discursos, entendeu o traje cômico, o do porquê você não pode falar uns negócios desse no Twitter, porque esse tipo de postagem incentiva a discriminação, incentiva a violência. São Pedro concorda comigo. Esse tipo de postagem é uma violência por si só. Enfim. Cara, quando me mandaram isso aqui, eu simplesmente não acreditei. Eu não consegui acreditar, porque... Vamos lá, eu vou tentar responder da forma mais calma possível. Nossa, porque eu fiquei incrédulo com isso aqui especificamente, sabe? Tipo, o vídeo não era pra mim. É sobre uma treta que eu não tenho nada a ver. Não participei disso aqui. No máximo, comentei em live
uma outra coisa que o crítico falou, mas definitivamente não entrei nesse tema aí e nem sabia disso tudo que o Paulo Matias narrou. Eu sei de quem ele tá falando, obviamente. E eu acho incrível que o cara tá falando sobre responsabilidade, né? Sobre ter responsabilidade com as coisas que fala. Ele simplesmente decidiu me jogar no meio de um episódio onde uma pessoa atentou contra a própria vida e logo na sequência ele fala que esse tipo de coisa é culpa de quem fala coisas como o crítico fala e também como as coisas que eu falo, que podem trazer esse tipo de tragédia. E, cara, não é segredo pra ninguém, né, que nesse ano eu estive envolvido num episódio muito pesado, que era justamente sobre isso, e aí o cara simplesmente me joga numa história que eu não tenho nada a ver, que tem relação direta com esse caso. E aí ele tá falando sobre empatia, sobre responsabilidade, tudo que ele fala nesse vídeo inteiro aqui basicamente é sobre como ele é um ser humano iluminado, que ele consegue ver o óbvio, que ele é empático, que ele se preocupa com as pessoas. E olha só, esse poço de empatia nem pensou por um momento que me vincular, atribuir responsabilidade a mim, a esse tipo de acontecimento, numa treta que eu nem estou envolvido, sendo que eu passei por uma situação pesadíssima, justamente sobre esse tipo de tópico, nesse ano, e ele simplesmente joga isso no vídeo, e me coloca aí no vídeo, como se eu de alguma forma tivesse alguma responsabilidade. Bom, uma treta que era apenas entre o Paulo e o crítico foi pro crítico e o Yanni, depois o Paulo e o Wagner e o crítico. Enfim, mano, o Paulo Matias, ele tá sendo o rei das tretas esse ano, não tem como você falar que não. Nesse caso, ele deu uma vacilada mesmo, ao citar principalmente assim um canal que não tem nada a ver ali com o assunto principal do vídeo dele, tá ligado? Meio que você acabou comprando uma briga sem necessidade. Eu não acho legal assim quando você compara o erro de uma e tenta colocar outra pessoa junto no meio. Foi a mesma coisa quando eu falei ali da Yasmin, tá ligado? Tipo, uma pessoa errou, mas ela quis colocar como se todos os outros canais fossem iguais a ele e a cometer o mesmo erro, ou sempre faz a mesma coisa que ele, porque não é assim, tá ligado? Cada um aqui vai ter o seu jeito de postar seus vídeos, vai ter a sua maneira, se vai estar certo ou errado, aí é com ele, e é responsabilidade única daquela pessoa. Nesse caso assim, em específico do crítico, pelo que eu tava vendo aqui, essa guria era amiga dele antes, eles acabaram tretando, parou de se falar, e depois com o tempo essa guria, ela acabou entrando assim no modo bem complicado, né, porque ela tentou tirar a sua própria vida, e aí o Paulo ele fala que é por causa de situações ou falas problemáticas que o crítico tem ali no Twitter, que por causa dele que ela tentou fazer isso e que outras pessoas podem tentar também. Aí no meio desse texto também acaba citando o canal Tragicômico, né? O Wagner, por exemplo, tava comentando a respeito de algumas coisas relacionadas a ele lá no Twitter também. O Paulo, pelo menos, ele acabou reconhecendo. Ele reconheceu seu erro e também pediu desculpas. Mas pelo que eu vi aqui, ele ainda tá pra fazer um vídeo pra tentar responder o Wagner. Então essa treta aí, eu acho que ela não vai acabar nem tão cedo. Então podem preparar sua pipoca e refrigerante, porque essa história ela vai estar longe de acabar. Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Só pra dar um resumo assim bem básico do que aconteceu aí nessa semana, envolvendo o Paulo, o crítico, Yanni e agora por final o Wagner, que provavelmente eu acho que vai ter mais conteúdo em relação a eles dois. Como eu disse ali, o Paulo ele tá pra fazer um vídeo, provavelmente ele vai sim fazer um vídeo pra responder, seja o crítico ou até mesmo o próprio Wagner. Bom, mas deixa aí a opinião de vocês aí, o que vocês acharam? Tanto do Paulo, Yanni, crítico, Wagner, enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. Bom, agradeço a todos, abraço e até o próximo vídeo.